Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Pires, leciono a disciplina de Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário, e o meu objetivo com esse vídeo é dar continuidade à resolução das aulas atividades, assim como foi feito com a aula atividade 1 e a aula atividade 2, essa aula atividade 3, que trata sobre os tributos que incidem sobre a folha de pagamento, serão resolvidas com esse vídeo, comentadas nos seus pontos principais. Vamos às questões? A primeira questão diz o seguinte: o Simples Nacional é um regime diferenciado de tributação criado para simplificar a forma de recolhimento de impostos para as micro e pequenas empresas. Considerando a incidência de INSS patronal no regime do Simples Nacional, identifique a alternativa correta. Para essa questão, a alternativa correta é a C. Nesse regime, não há a incidência direta de INSS patronal sobre a remuneração paga aos empregados e trabalhadores autônomos. É importante observar que, embora não haja incidência direta sobre as remunerações pagas aos empregados e trabalhadores autônomos, a contribuição previdenciária patronal existe para as empresas do Simples, só que ela é cobrada junto com os demais tributos no documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, tendo como base de cálculo e principal fator de influência na sua apuração o faturamento da empresa, tanto o faturamento de apuração daquele mês que está sendo apurado do Simples, quanto o faturamento acumulado nos últimos 12 meses, que também pode influenciar no valor pago no Simples Nacional, que é recolhido mensalmente pelas empresas optantes por esse regime de apuração. Passamos agora para a próxima questão, que diz que o FGTS, a questão 2, deve ser recolhido mensalmente pelos empregadores. Considerando a ocorrência mensal de FGTS, identifique a alternativa que expressa corretamente a sua incidência. Para essa questão 2, a alternativa correta é a A. A incidência ocorre sobre o montante referente ao salário bruto dos funcionários, que é formado basicamente pelo salário e outras verbas salariais. Cabe observar também quanto a essa questão do FGTS, que essa ocorrência sobre os salários é respectiva ao FGTS que ocorre mensalmente pago pela empresa, na alíquota de 8%. Mas naquelas circunstâncias em que houver, por exemplo, a demissão do funcionário sem justa causa, também vai haver o pagamento de FGTS na multa rescisória. Então, essa resposta se refere ao FGTS mensal. Existe também a circunstância do FGTS que ocorre pela rescisão do contrato de trabalho nas circunstâncias que são sem justa causa. E essas duas questões trataram sobre os dois tributos mais recorrentes na folha de pagamento. A questão 3 a seguir vai tratar sobre a retenção na fonte, que foi visto nessa aula e que se refere também à folha de pagamento, principalmente quanto ao imposto de renda retido na fonte, mas que pode ocorrer também em outras circunstâncias. Acompanhe o que diz essa questão. A retenção ou tributação na fonte é uma prática muito utilizada pela administração pública, que consiste em transferir a responsabilidade de recolhimento do tributo, por exemplo, do prestador para o tomador de serviço. Identifique a alternativa que expressa o objetivo da administração pública com essa prática. E a alternativa que expressa corretamente esse objetivo é a C: reduzir a evasão fiscal, antecipar o recolhimento do tributo e melhorar a eficiência na arrecadação de impostos. Esses são os três principais objetivos da administração pública quando determina que determinado imposto deve ser recolhido na fonte, como é o caso do imposto de renda retido na fonte, nas situações de prestação de serviço e também nas situações de folha de pagamento, aquele imposto de renda retido na fonte segundo as verbas salariais de cada empregado. E essas foram as três questões que trataram do tema principal da aula, que é os tributos incidentes na folha de pagamento. Mas considerando que toda a aula perpassa pelo planejamento tributário, toda a disciplina
abrange o planejamento tributário, o texto que foi deixado para reflexão trata justamente disso, do planejamento tributário. E existem 3 pontos principais que eu gostaria de chamar a atenção para você nesse texto. O primeiro deles é que ele define o planejamento tributário de uma forma um pouco diferente daquela que é definida no livro que está disponibilizado no seu ambiente virtual. Não é que um esteja certo e o outro esteja errado, mas são visões diferentes. Nesse texto disponibilizado para você nessa aula atividade, o planejamento tributário é visto como um comportamento técnico funcional que visa a redução da carga tributária. Então, antes e também de uma forma correta, o planejamento tributário pode ser visto como um estudo e pode ser visto também como um comportamento, como é o caso desse texto que eu coloquei nessa aula atividade. Outro ponto importante é que ele coloca o fato gerador, novamente, como um dos principais fatores no planejamento tributário. Assim como o outro texto, o que define o planejamento tributário de uma forma diferente, esse também coloca o fato gerador como um dos pontos centrais no planejamento tributário. E o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção para esse texto é que ele coloca que o objetivo do planejamento tributário pode ser 3. 3 objetivos pelos quais pode ser feito o planejamento tributário. O primeiro deles é a anulação de determinado ônus tributário, o ônus fiscal, como diz os autores. O segundo objetivo pelo qual o planejamento tributário é feito é a redução do ônus tributário, é pagar uma carga tributária menor. E o terceiro objetivo do planejamento tributário pode ser também a postergação ou a antecipação do ônus tributário, de acordo com aquilo que for mais vantajoso, for a melhor opção para a empresa dentro do seu planejamento, dentro do seu fluxo de caixa, dentro das condições que ela determina que é mais interessante para ela e que também são permitidas por lei, e o autor menciona isso, que sempre perpassa pelo planejamento tributário a legalidade, que ele deve ser feito da forma correta, da forma como diz o ordenamento jurídico. Essa foi a resolução da aula atividade 3. Muito obrigado pela sua atenção.